Olá, seja bem-vindo a mais um BBcast Direito ao Ponto. Hoje um pouquinho diferente, nós não teremos um tema, eu diria, não tão técnico, estamos em recesso, então há alguma conversa mais descontraída para contar histórias um pouquinho mais descontraída, não só para contar histórias, mas também para trazer dois lados, muitas vezes, de um mesmo fato. Eu recebo hoje aqui a doutora Lara, juíza titular aqui da 2ª Vara Cível, há muitos anos, né, Lara? 14. 14 anos aqui em Tubarão. Aqui em Tubarão. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, me senti muito honrada. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre essa troca que existe entre advocacia, magistratura, até porque muitas vezes os advogados têm as dores deles, mas os magistrados também têm. Então eu vejo, para falar de audiência, para a gente começar, por exemplo, advogados, principalmente os que estão começando, eles sentem um temor, né? Receio de como começar, de como fazer, por medo, por despreparo algumas vezes, e vocês devem sentir isso do outro lado. Sim, principalmente, a doutora diz, após a pandemia, então nós tivemos, tudo migrou para o virtual, Santa Catarina nós estávamos em 2020, iniciando uma transição do SAGE para o EPROC. Ia ser uma coisa mais lenta, né? Que a gente estava vendo que isso estava sendo preparado para ser uma coisa mais lenta, mas aí veio a pandemia, né? Então, acelerou tudo. Então, nós tivemos passamos todo o nosso acervo de SAGE para o EPROC. Então, o nosso processo ele virou realmente virtual mesmo, né? Hoje nós não temos nada de processo físico. E com isso também alterou também a audiência, né? Então a audiência hoje também é toda gravada. A gente já estava com um sistema bem avançado na época, mas ele foi melhorado. Hoje nós fazemos as nossas audiências no sistema Teams do tribunal, todo gravado. Mas isso não significa que a audiência gravada, que ela precise ser virtual. Ou seja, que tu precisa, né, cada um no seu escritório e uma gravação através da internet. Ela pode ser presencial. Eu faço as minhas audiências presenciais, ou seja, eu estou no fórum, na sede do juízo, na sala de audiência, fazendo as minhas audiências, porque eu prefiro elas presenciais. Mas, então, principalmente esses advogados dessa época para cá, 2020 para cá, formados, né? Porque 2020 para cá deu tempo de colar grau, né? Pois é. Exatamente. É uma loucura. 5 anos, então é uma turma inteira do curso de Direito, formado de lá para cá, sem a experiência da audiência presencial. E aí eu acho que é difícil. Eu acho que é mais complicado para um advogado ele aprender, ele ganhar uma confiança, segurança para fazer uma audiência, se ele fizer só ela virtual, sabe? Porque eu sinto que não é igual. A troca, né? A troca. Eu sinto, não sei se porque eu comecei no presencial, eu sou completamente fã do presencial, né? Claro, o virtual facilitou em muito a nossa vida, principalmente os tribunais, em muita sustentação oral, a gente consegue poupar o tempo do deslocamento, né? Sim. Mas o presencial, a troca, ouvir as pessoas ali, enfim. Exatamente. Especialmente, eu acho que assim, nos tribunais, a sustentação, eu acho que não teria nem porquê você ir lá presencial só para isso. Mas a coleta da prova é diferente, né? A coleta da prova, o presencial, ele tem a qualidade da presença que a testemunha, a forma como ela se porta, a forma como ela olha, o titubeio que ela dá para responder alguma coisa, uma contradição que às vezes que é o importante, às vezes, da prova, né? Isso no virtual, na videoconferência, né? Que a testemunha
Às vezes ela está no escritório do advogado, às vezes ela está na própria casa por link, então ela está lá sozinha, ela presta o depoimento da casa dela, não é igual, né? Então, e eu acho que para o advogado, essa experiência de estar ali, de presenciar a prova, como que o outro advogado se porta também. Porque observar o advogado mais nos velho. ensina muito, Total, né? Observar o advogado, observar o juiz, as perguntas, às vezes, que o juiz faz, né? Porque ele faz uma pergunta e, às vezes, é a pergunta que sobra para o juiz, que é a pergunta que é relevante, né? Então, eu acho que tu está ali presente, tu vê isso, tu sentiu o clima da audiência, te dá uma experiência que o virtual não dá. E aí, esses advogados mais novos, eles praticamente não têm isso. Então, eu sinto... Inclusive, na época da faculdade, nada, né? Nada. Tudo foi virtual. Não, é assim, esse período, essas pessoas tiveram um déficit, isso é, né, não, é incontornável, assim. Precisam se dedicar mais para superar essa dificuldade, né? Que às vezes a gente foi mais fácil, porque a gente pegou, tu ia junto, tu presenciava e tu via o que um falava, o que o outro respondia e ali tu ia pegando tua experiência. Porque e eles praticamente não tiveram. A gente aprende muito observando e fazendo, né? Isso é natural. Eu vejo aqui no escritório dos advogados que estão começando o receio mesmo que eles têm de iniciar, de fazer a audiência, de... Mas porque, assim, né, a gente, conforme a gente vai trabalhando e vai pegando experiência, aquilo pra gente se torna uma rotina. E a gente esquece, às vezes... É mais uma, né? É mais um dia. Tantas, E a gente esquece que para quem está começando, aquilo é muito assustador, muito difícil, né? Então, assim, às vezes tu te prepara tanto para alguma coisa que nem vai acontecer, né? Mas é isso também que faz tu melhorar. Te tornar melhor. Exatamente, né? Então, quem está começando... Desenvolver a confiança. Quem está começando tem que fazer isso. Quem está começando não pode, assim, achar que... Não, eu vejo que dá lá na hora. Não, tem que te preparar mais, porque o que acontecer lá na hora, tu não sabe o que pode acontecer e tu tem que estar preparado para tudo que pode acontecer numa audiência, né? Então, é difícil, claro que é, mas é o nosso trabalho, né? E para quem está começando, acho que a humildade também, né? Não tem problema nenhum tu entrares numa sala de audiência e dizer para o juiz excelência, que é a minha primeira audiência. Tudo bem? Exatamente. Mas eu estou aqui pela primeira vez, tudo bem? Eu não sei em que lado que eu sento, né? É o perguntar. Eu sou o advogado do autor, eu sento nesse lado, eu sento. Quem vai perguntar primeiro, né? Muitas vezes já aconteceu isso, mas é isso, né? Chegar com a humildade e dizer, olha, não sei, é a minha primeira vez, não sei como é que faz. Tem juiz que vá tripudiar em cima de outra forma. Total, porque todos nós começamos, né? Todos nós tivemos inexperiência e precisamos de alguém que em algum momento nos ajudou. Então, para mim, tranquilíssimo, assim. Chegou, disse que não sabe, aquilo que, né, o que puder orientar, ajudar. Contando a minha primeira audiência, a gente sempre vai criando histórias ao longo do tempo, né? E eu fui bater na porta do magistrado para perguntar. Nunca tive problema em dizer isso, que eu estava começando, que eu não sabia, em perguntar como era feito, né? Por mais que eu tive o privilégio de começar num escritório que já tinha 10 anos. Então, eu tinha para quem perguntar aqui internamente também. Mas quando chegou a intimação da minha primeira audiência, era uma audiência conciliatória, mas estava escrito no despacho: conciliação e saneamento. Eu pirei. O que é o saneamento? Uma contestação cheia de preliminar. Como é que vai sanear? O que eu preciso fazer? Braço do Norte. Eu fui bater na porta para saber qual era o juiz que faria audiência, porque eu queria saber como seria. Para eu me sentir mais segura, para eu poder me preparar para aquele ato. Claro. Que era um evento para mim. Perfeito, é isso né? aí.
E foi uma história muito engraçada, até hoje a gente ri aqui no escritório disso, porque eu bati na porta do magistrado, assim como tinhas mencionado que todo mundo começa, e eu disse, como é que vai acontecer esse saneamento? Não sei, ela me respondeu, porque eu também nunca saneei nada. Ela também era o primeiro mês de magistratura. É bem isso. Nós estávamos começando, né? Então, durou 3 minutos, nem sei se isso, o ato. Mas tudo que gerou de preocupação, de preparo, talvez esse seja o diferencial para te deixar mais tranquilo também. Exatamente. Primeiro, né? Saber que não sabe, né? Exato. Saber que não sabe. Ter humildade para admitir isso e chegar sem prepotência, dizendo que o que sabe e o que não sabe. E eu acho que tentar ter as maiores experiências possíveis. Assistir audiência no fórum, assistir audiências de outros advogados, às vezes acompanhar outros advogados, porque é olhando, é participando, é fazendo que tu aprende. A audiência não tem livro. Que livro que tu tem sobre audiência? Não tem. Tu tens lá 3 artigos e fala que... E tudo pode acontecer numa audiência. Né? Um monte... Né? Muita coisa, né? Assim, ali, a contradita. De uma de uma testemunha. Que momento eu contradito? A contradita de uma testemunha é um artigo do código. E aquilo ali é importantíssimo. Não diz como é que tu fala, não diz como é que tu... Como é que tu vai aprender a fazer? Só se tu estiver numa audiência e tu vê alguém fazendo. Hoje não tem mais, mas nós somos do tempo do agravo retido. Que tinha naquela época, tinha que fazer na audiência. Que tinha que fazer ali, aconteceu, tem que agravar. Era mais difícil, né? Era mais difícil. Nós tínhamos mais possibilidades, né? Exatamente. Hoje a coisa está mais restrita, engessada, né? Mas ainda assim, né? Muita coisa pode acontecer. E aí a questão hoje é a audiência virtual, né? Que eu acho que tu perde a qualidade da audiência na audiência virtual, infelizmente. Ela tem que acontecer, claro, né? Porque é uma evolução. Não tem, né? Tipo, antigamente... Precisa ser opção. Eu acho que ela... Exatamente. Tu deve deixar ela para as necessidades. Tu vai ouvir uma testemunha lá de Joinville, né? Evidente que tu vai ouvir por videoconferência. Tu vai mandar um link para ela... Né, preparar e vai ouvir ela através da internet ali. Não vai pedir carta precatória, a testemunha vir. Agora, um caso daqui de Tubarão, os advogados daqui de Tubarão, as testemunhas daqui de Tubarão, eu nunca faria audiência virtual. Eu iria no fórum. Mas agora, ok, temos esta opção, né? O advogado faz... Vocês estão caminhando para que a regra seja presencial de novo, né? Sim. Agora, as minhas audiências eu marco presencial e conforme houver necessidade, o advogado vai justificar, vai pedir por quê. Porque né, a testemunha é de longe ou porque tem uma outra audiência próxima ao horário, então precisa ficar em outro lugar. E aí eu vou, né, vou deferir, claro, não vou... Mas a audiência vai ser presencial. Muito ruim as audiências virtuais. Assim. Esse ano eu fiz mais. Conversando de audiência e tecnologia, né? Da mesma forma que às vezes não existe o preparo para uma audiência presencial, também não tem o preparo em equipamentos para fazer uma virtual. No mínimo isso, né? Então, o escritório, o advogado que quer manter mais audiências virtuais, no mínimo ele tem que preparar o equipamento, né? Assim, com câmera boa, com a sala adequada, porque às vezes a gente vê situações assim muito ruins, né? De celular, né? De testemunha, e daí assim, também não prepara a testemunha para a audiência, porque daí, né? Como ela deve conduzir.
Ó, você vai receber um link, o juiz vai ingressar numa sala, explicar para a testemunha. Isso é papel do advogado, né? Com certeza. Não é papel do judiciário. Advogados diligentes fazem isso. Tem que fazer isso, né? Ou tu leva a testemunha no fórum, ou, né, se for o caso, de pedir de uma intimação, quando há realmente a necessidade, ou então essa testemunha vai prestar o depoimento do local onde ela estiver, no seu local de trabalho, de casa, mas ela tem que ser preparada como é que é a audiência, né? E às vezes isso não... Até o local que conecta, né? Até o local. Não, assim, não é raro testemunha querer prestar depoimento de dentro de carro, de coisas acontecendo em volta. E aí tu tens que dizer para testemunha, não, ó, tem que ir para uma sala adequada, tem que parar o carro, né? Enfim. Atrasa, desconecta. Às vezes não acontece, aí atrasa o processo. Cai. E aí... né, bem claro, o despacho é responsabilidade do advogado da parte, porque a audiência está acontecendo ali no fórum. Foi uma opção sua, doutor. Foi uma opção sua por uma facilidade sua. E aí, se não der certo, e já aconteceu. Tá? Já aconteceu de cair no meio da audiência, claro, a gente aguarda uns minutinhos, 1, 2 minutos para ver se reconecta, não reconectou, dei por encerrado. Aí pediu para remarcar. Eu disse, não, a audiência aconteceu. Então, tem que pensar nisso também. De que forma que o tribunal se manifesta nesse sentido depois? Os meus casos, manteve. Disse que a audiência aconteceu. Que a audiência aconteceu e a responsabilidade do advogado, a conexão. Porque senão também, se tu deixa isso na mão da parte, do advogado... eu até pergunto, porque assim, como a gente montou toda uma estrutura e nos preparamos para isso, quando teve essa migração para o virtual, aqui não tem problema, de áudio, de vídeo, enfim, né? Mas tem muitos casos. E aí é um risco, né? Eu acho que é um risco, né? Eu não acho, eu tenho certeza. Então, eu não colocaria o cliente nesse risco, eu também não, né? Eu também não. Eu estaria, ou tu tá bem preparado, tu tem certeza de que aquela audiência vai acontecer, e se ela não acontecer, não é por problema teu, que daí tudo bem, né? A gente já teve, claro, problema de internet do fórum, não deu para fazer audiência, é do fórum, daí tu remarca, mas não é problema teu, ou então eu não faria virtual. E tem casos de advogado que não tem estrutura para fazer uma audiência. Então, eu acho que isso é importantíssimo também. O ano que vem, as minhas audiências estão marcadas presenciais. E é com essa opção, né, de um pedido de conversão em virtual ou mista, que eu vou analisar pedido a pedido, né? Então, eu espero que Mas a regra vai ser presencial. Eu espero que sejam mais presenciais. Sem contar que, assim, né, é muito cansativo fisicamente para mim, uma audiência virtual. Virtual. Engraçado, né? Eu me canso muito mais uma audiência virtual. Não sei aquilo... Por causa desse desgaste que é gerado? Eu acho que talvez, entra, não entra, a testemunha sai e cai, e o microfone não tá ligado. E não liga o microfone, daqui a pouquinho liga o microfone, não liga a câmera, e daí tu tens, não, volta de novo. Tu fica nessa... função. E às vezes um depoimento assim, é isso que a gente fala muitas vezes, uma audiência que tu faria em meia hora, 1 hora no fórum, tu leva 2 horas numa audiência virtual. Então é bem cansativo. É aí que vem o cuidado, né? Porque por mais que a gente aqui no escritório conecte numa audiência virtual, as testemunhas são trazidas para cá, né? A gente não gosta de dividir essa audiência. Eu estou num link, as testemunhas em outro. Porque daí tu não tem o controle, né? Se ele vai acessar, se ele vai saber... Se não conseguir acessar, a responsabilidade é minha, não corre esses riscos, né? Eu acho também. E aí isso é muito comum, muito, muito, muito comum. Entra, depois a conexão cai e tu entra de novo e não fala, e fala baixo, e tu pede para levantar o som. Meu Deus, é muito cansativo. Uma outra situação que eu advogo há 20 anos, né? Teu concurso faz quanto tempo? O meu foi o concurso de 1998. E assumiu que terminou em 90, a posse. Terminou em 99
E nós fomos, acho que nós passamos em 25 e a gente foi assumindo de poucos em poucos, assim. Aham. A minha posse foi em março de 2000. 25 25 anos de anos. magistratura. Uhum. Parabéns, muito Ai, bom. Obrigada. Bodas de prata. Aham. Uhum. Então, nesses 20 anos de advocacia, principalmente, eu comecei numa comarca pequena, Braço do Norte, né? Um pouco menor que aqui. Nós tínhamos uma vara, duas talvez já tínhamos lá, né? E o circular dos advogados, principalmente antes da pandemia, era muito maior. E a gente batia muito na porta do magistrado. Claro, a gente sabia o momento de. Nós não batíamos na porta do magistrado em todos os nossos processos. Nós sabíamos quando era necessário sentar para conversar. Não só na porta do magistrado, no cartório, inclusive, para pedir uma diligência ou, enfim, o que quer que fosse. Só que hoje eu noto que isso mudou bastante, né? Com agendamento, muitas vezes virtual, isso também diminuiu. Por quê? O que acontece do outro lado? Foi, claro, a migração para o processo virtual, né, doutora Giza? Porque a gente não tem mais nenhum processo físico. Quer dizer, aquela circulação era a busca de processo, entregar processo, e o processo físico gerava um movimento... O circular. Físico, de físico no fórum, né? Não existe mais. E A de gente protocolava, só te interrompendo, a gente protocolava na distribuição, eles emitiam a guia, a gente corria para pagar no banco. Que tinha lá no fórum. Exato. Corria para pagar, voltava, ficava esperando para ir para o cartório. Quando eu conto isso aqui, as pessoas não acreditam. Ficava esperando para ir para o cartório, chegava, principalmente quando tinha pedido liminar. Aí, claro que fazia toda essa correria. Ia para o cartório, pedia para agilizar, para fazer subir, né? Subia, conversava no gabinete, ficava sentado esperando lá de fora na porta. Ia tomar um café no RUD. Mais ou menos assim. Para esperar a liminar. Olha aí, né? Tudo isso acabou, né? Não Tudo existe isso mais. acabou. O processo, ele anda sozinho, né? Vocês peticionam aqui, ele entra, vocês já com a guia paga, já vai para o cartório, né? Uma distribuição automatizada lá, já vai para o cartório simplesmente vê o que é e faz o direcionamento, e esse processo, se tu entrou com ele hoje à 1h, às 2h ele está no gabinete para ser despachado. É exatamente assim. Não precisa pedir, não. Então, assim, é como diz, né? Assim, hoje são situações que a gente vê que realmente, assim, os advogados aqui são bem conscientes, assim, né, disso. A gente não tem problema nenhum. Tem lugares que a gente sabe de que advogado que fica, né, pedindo reuniões, às vezes desnecessárias, assim. Aqui a gente não tem isso, assim. Então, é realmente um caso, uma coisa diferente, uma urgência muito urgente, que tem alguma questão que precise pontuar especificamente com o juiz, que aí te pede uma reunião, né? Eu ainda... Que segue a agenda, né? Que segue a agenda, né? Por quê? Porque também tem autorização do 2 dias semanais o juiz autorizado o trabalho de casa, né? O trabalho teletrabalho, e 3 dias no fórum. Eu trabalho diariamente no fórum. Nem na pandemia eu não trabalhei nem um dia de casa, porque eu moro muito pertinho do fórum. E para mim, assim, eu tinha que sair de casa para trabalhar. Eu nunca consegui levar o trabalho. Eu sinto isso também. Eu sou dessas. Eu não consegui levar o trabalho para casa. Isso, para levar o trabalho para casa, para mim é uma coisa que me oprime. Então, assim, eu tenho que sair, tenho que trabalhar, não tem problema nenhum. Eu vou no fórum, eu vou no final de semana. A pandemia eu ia todos os dias, trabalhava todo o horário, mas é fora de casa. Mas então existe hoje a possibilidade do teletrabalho, isso está, né, inclusive regulamentado pelo CNJ e tudo mais. Então alguns juízes fazem 1, 2 dias de casa
E aí, por isso que então tem que haver esse agendamento da reunião. Que a reunião, se for virtual, o juiz faz de casa também, não tem problema nenhum, né? Tranquilo. Então, mas assim, então, em relação a mim, meu trabalho é presencial, 100% presencial, tem casos, um ou outro, de advogado que vai, reuniões também com advogado virtual, advogados de fora, principalmente, né? Pedem as reuniões virtuais, e a gente atende normalmente, assim, mas eu vejo que assim, ó, o processo hoje ele é muito mais dinâmico, né? Então, assim, tu pedir reunião com o juiz para falar, para pedir para um juiz despachar, isso não existe mais, né? Não, Hoje é para esclarecer algum esclarecer detalhe, chamar atenção para algum ponto, algo importante, algo né? que é uma coisa fora da curva, que não é o normal, que tu tens que, né? Porque às vezes, né, o juiz, que aquilo ali não é o normal, que normalmente acontece, que tem uma coisa diferente. Então, são nessas situações. Mas o atendimento ainda tem, né? Só que, assim, né? O fórum esvaziou, né? Muito. Muito. A gente não conhece mais, inclusive. Né? Todos. Os advogados, né? A gente conhecia todos, sabia, enfim, trocava. Imagina, de 2020 para cá, eles têm uma leva inteira de advogados que... Quem iniciou na pandemia formou. Mas, assim, mas isso veio para o bem e veio para o mal também, né? Tu perdeu essa coisa mais próxima, esse conhecimento mais próximo dos advogados e dos juízes, mas, por outro lado, também o processo hoje é uma coisa... Muito mais rápido, né? E também... Os processos crime, por exemplo. Prescrição. Né? Não existe mais, né? Não existe mais. É raríssimo. Crimes com penas muito pequenas que tu, por mais que tu corra, tu não consegue, assim. Se não existe mais isso. E... né, o processo, por exemplo, de Justiça Federal, ele inicia e termina no mesmo ano. Mas eu vou te dizer que, bom, né, as nossas varas cíveis, que eram as varas complicadas, ali a segunda vara civil, né, sempre foi uma vara tinha um pouco mais de processo do que as outras. Eu estou julgando, assim, sei lá, 80% dos processos que eu estou julgando iniciados em 2000. Iniciados ano passado. agora. O ano passado, esse ano. Um ano. Um ano. Muito bom. Muito rápido. Porque essa entrega, ela precisa... O sim ou não, mas que venha com rapidez, né? Não, muito melhor. Óbvio que eu adoro o sim. Quem não, ou né? não, quando tu é do outro lado. Exatamente. Mas... Sim, para os meus pedidos. Mas que venha com rapidez, que venha algo para que a gente consiga entregar. Não, né? é muito melhor, assim, ó. É muito melhor tu colher uma prova de uma situação mais recente. É muito melhor tu julgar um processo que tu colheu a prova há pouco tempo. Né? Então, assim, ó, fresco. Eu estou julgando os processos que a gente fez audiência em julho. Muito bom. Então, assim, eu lembro da audiência, de alguma coisa importante da audiência que eu lembro porque, né, faz pouquíssimos meses, assim. Então, isso é muito bom, Mas, de outro lado, né, a gente tá, uma cobrança, uma corrida contra o tempo também, né? A gente está, assim, eu sinto que, assim, a gente está sempre, parece que, acelerando. E isso tem um custo de cansaço, de saúde, de estresse que também a gente tem que ter um limite para isso, né? Daquilo que a gente consegue. Cuidado, né? Do que a gente consegue entregar também, né? Mas, assim, acho que no ponto que a gente tá muito bom, assim. As varas cíveis, todas as 3 estão... Até porque a segunda vara sempre foi abarrotada, né? Hoje a gente está com processos ativos em tramitação, 3.024 processos. A terceira, eu acho que está com 2.000 e pouco, 2.500, 2.600, e a primeira com uns 2.000 processos. Mas a segunda já foi, assim, tipo, o dobro das outras. Né? Então, hoje a gente já está... chegando no... As outras 2 têm menos volume, mas a gente já está conseguindo chegar perto do acervo delas. Mas não é fácil. Que bom, parabéns. Não é fácil, obrigada. Não é fácil. Obrigada, Lara, por essa troca, essa conversa.
boa no meio de um recesso forense. Ai, Giza, obrigada. Eu que agradeço o convite, gostei bastante. Essa conversa entre parceiros, muito bom. Obrigada. Obrigada, muito bom. Você que nos assistiu até aqui, consegue encontrar o nosso podcast, BBcast Direito ao Ponto, na íntegra no YouTube e também na sua plataforma de streaming preferida. Obrigada.